Eu sou o Shaul, profeta de Yahushua. É um prazer nós estarmos aqui no canal Yahushua Laim para mais um estudo a respeito do nome sagrado do Pai e do Filho. Para mais um estudo, irmãos, falando da origem da nossa salvação. A origem da nossa salvação, irmãos, ela tem que estar fixada em Yahushua, o Mashiach. Porque Yahushua é o Cordeiro de Yahweh que tira o pecado do mundo. Yahweh é o nome do nosso Pai, é o nome do nosso Criador. E Yahushua é o nome de seu Filho amado, é o nome do nosso Salvador. O Mashiach, ele é tremendo, irmãos. O Mashiach é a verdade. E nós precisamos aprender a respeito da verdade. E o vídeo 2, ele vai falar exatamente da importância de conhecermos a origem da verdade. Aonde deve estar pautada a nossa salvação. E quando eu falo salvação, irmãos, é a salvação do todo, a salvação do corpo espiritual que nós vamos ter, ou seja, a garantia, nem a salvação, é a garantia do corpo espiritual que nós vamos ter. E para isso, nós devemos aprender. Eu acho que eu vou desligar aqui esse ventilador, irmãos, porque eu não estou sentindo tanto calor assim não. Eu acho que dá para pregar sem ele. Ele era muito alto. Agora ele está mais baixo. Então, irmãos, nós vamos pregar aqui, ensinar, não é nem pregar, porque isso não é uma pregação, isso é um ensino. Nós vamos ensinar e vamos mostrar aqui nesse canal a importância de nós conhecermos o nome do nosso Pai, Yahweh dos Exércitos, e o nome de nosso irmão mais velho, Yahushua, o Mashiach. No Salmo 150, versículo 6, deixa eu abrir a Bíblia lá, no Salmo 150, deixa eu colocar lá primeiro para vocês aqui, mas antes de eu abrir no Salmo 150, eu quero ler com vocês uma informação importante que nós devemos analisar ela. Em nenhum outro nome, ou melhor, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Irmãos, aqui está falando categoricamente que não tem nenhum outro nome. Só existe um nome debaixo do céu que a gente importa invocar para que nós sejamos salvos. Só existe um nome. Se é um, irmão. Não são 2, não são 3, não são 4, e nem tão pouco são 5. E existem outros nomes que o sistema, a besta, porque o sistema, irmãos, a besta é o próprio sistema. É o próprio sistema. E Satanás, sabendo que a salvação, ela só pode ser efetuada na base de um só nome. Não sou eu que escrevi isso, irmão. O que nós acabamos de ler está lá em Atos 4:12. Eu vou colocar mais uma vez. Atos 4:12. Ó. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, irmãos, partindo do princípio que só existe um único nome que a gente tem que invocar para ser salvo, então nós temos que buscar a origem deste nome. Aonde é que está este nome? Nós precisamos buscar a origem desse nome. E nós, irmãos, analisando que a informação que eu vou trazer para vocês agora, ela não se encontra em nenhum outro lugar a não ser nesse livro que eu vou abrir com vocês. E eu aqui, irmãos, não estou querendo dizer que o nosso irmão Romilson está certo ou está errado quando ele diz, pelo menos sob o ponto de vista
desse profeta que vos fala, ele não está 100% certo, mas também não está 100% errado. Porque o livro que nós vamos abrir aqui agora, que é o livro de João, que pode ser falado como Iohana, o livro de Iohana, porque João, ele é Iohana, ele não é João, ele é Iohana. Nós vamos abrir agora aqui, irmãos, nós vamos abrir em João 4:22. Essa informação, irmão, nós não encontramos em nenhum outro evangelho, apenas aqui. Essa conversa de Alcha com a mulher samaritana, ela não é uma conversa. 4:22, irmão. Ah, já está aqui? Tá, então deixa eu botar aqui. 4:22. 4:22. Deixa eu ver aqui se está para vocês. Tá. Olha, eu vou botar aqui, puxar o versículo 22. Essa conversa aqui, irmãos, de Iohana, melhor, de Alcha com a mulher samaritana, ela é fundamental. Por que ela é fundamental? Porque ela mostra para nós a origem da salvação. Nós aprendemos lá em Atos 4:12 que só há salvação em um único nome. Agora nós temos que descobrir a origem desse nome. De onde vem esse nome que importa a gente invocar para sermos salvos? Nós invocarmos para sermos salvos. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. Porque a salvação vem dos Ialdim. Por que eu li Ialdim aqui, irmãos? E não li judeu? Porque aqui nessa palavra aqui, onde está judeus, deveria estar Ialdim. Por que Ialdim? Din no hebraico é povo. Então, se Din no hebraico é povo, então nós deveríamos ler aqui, a salvação vem dos Ialdim. Qual é a língua que os Ialdim falam? Os Ialdim falam hebraico, irmãos. Os Ialdins, que nasceu lá em Israel, que a gente conhece hoje como Israel, eles falam hebraico. E considerando judeu, vamos considerar, qual é a língua que o judeu fala? O judeu fala o hebraico. O judeu, ele fala a língua da sua terra. Qual é a terra do judeu? A terra do judeu é o Brasil, irmãos? A terra do povo judeu é a Alemanha? Não, a terra do povo judeu é Israel, que a gente conhece hoje como Israel. Porque Israel é o nome do país que foi paganizado pelo sistema. O sistema paganizou tudo, irmão. Botou nome de blasfêmia em tudo, qualquer coisa que leva a lembrar do pai e do filho. A cidade Jerusalém não é Jerusalém. A cidade é Yal-Shalaim. Yal-Shalaim é o nome da cidade. Então o sistema, a besta, ela tratou de mudar o nome do pai, o nome do filho. Porque o diabo, irmão, sabe que a salvação, ela é fundamentada apenas em um nome. E debaixo do céu. Não é debaixo do céu do Brasil, debaixo do céu da Alemanha, é debaixo do céu do planeta Terra. E Alcha é o nome do nosso Salvador. E Alcha, olha lá, e Alcha é pastor verdadeiro. No nome Alcha, irmãos, lá no nome Alcha, Chá, as 3 letras finais da palavra Chá, significa, dentro do hebraico, significa salvação. A palavra Chá significa salvação. Então, lendo da direita para a esquerda, que no hebraico se lê da direita para a esquerda, salvação de Ial. Lendo como nós lemos aqui no Brasil, Ial Chá, Ial salva. A ordem do produto, nesse caso, não altera o fator. Qual é o fator? Salvação. A salvação tem que passar por Yalcha, porque em Yalcha nós encontramos o nome do Pai. Yalcha herdou o nome que está acima de todo nome. Qual é o nome que está acima de todo nome? Ial. Ial dos exércitos.
Yahweh dos exércitos é o nome que está acima de todo nome, meus irmãos. E agora nós vamos lá no Salmo 150, versículo 6, se não me falha a memória. Salmo 150, versículo 6. Salmo 150, verso 6. É exato. Tudo quanto tem fôlego, louve a Yahweh. Louvai a Yahweh. Por que eu estou lendo Yahweh aqui, irmãos? Por que eu estou lendo Yahweh? Em vez de ler Senhor. Tudo quanto tem fôlego, louve a Yahweh. Louvai a Yahweh. Por que eu estou lendo Yahweh aqui? Observe que está todas as letras na maiúscula. Todas as letras na maiúscula. Por que eu estou lendo aqui, irmãos, Yahweh, em vez de esse nome que está aí, Senhor? Por quê? Eu tenho que falar porque tem gente que não sabe ler, que vai estar vendo esse vídeo e que não sabe ler. Eu gostaria de não pronunciar esses nomes de blasfêmia, esses nomes paganizados. Aqui, irmãos, aqui dentro do Brasil, essa palavra Senhor, esse título, porque é um título. Esse título não é um nome. Quer dizer, é um nome, porém, entretanto, é um título. Entendeu? Ninguém, por exemplo, quando alguém registra uma pessoa, ninguém registra uma pessoa com o nome Senhor. Eu não conheço ninguém com esse nome. Não conheço ninguém com esse nome. Que está na sua identidade, no seu passaporte, esse nome Senhor. Todo mundo tem um nome, porque Senhor é um título. Não é um nome que a gente usa num documento. Senhor é um título. E, portanto, esse título, dentro do hebraico, ele tem um significado, irmãos, que não é o mesmo significado fora do hebraico. Esse significado desse título, dentro do hebraico, ele tem um significado que nós devemos prestar atenção. Mas para que eu possa falar desse significado, eu agora quero abrir com vocês as escrituras mais uma vez. Agora nós vamos no livro de Oséias. Livro de Oséias, para que vocês possam entender. Livro de Oséias 2,16. Oséias 2,16. Que diz para nós o seguinte, ó. E naquele dia, diz Yahweh. Tá vendo? Todas as letras na maiúscula. Então, quando tiver todas as letras na maiúscula, nós temos que ler Yahweh. Quando for só o S maiúsculo e os outros minúsculos, você pode ler Yahusha. Então, e naquele dia diz Yahweh, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Baal. Agora a pergunta, irmão, que nós devemos fazer, quando é que chamamos Yahweh de Baal? Quando é? Quando nos referimos a ele com esse título Senhor. Porque esse título Senhor, lá dentro do hebraico, o significado dele é Baal. Senhor dentro do hebraico significa Baal. Então quando você pronuncia, entra na presença da majestade do universo, você está usando o título Senhor, você está chamando ele de Baal. E quando você entra na presença da majestade do universo, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, ou Iesu Cristo, ou Yeshua Hamashia, ou Yahushua, ou Dize é no inglês, Isa, o nome Jesus, dentro do aramaico não, aramaico é Yeshua Hamashia. Dentro do árabe é Isa. Então, no latim, Iesu. No português, Jesus. No
aramaico, Yeshua Hamashia. Tem também Yahushua Mahashia, Yahushua, Yeshua. E tem também Isa. Só aí, irmãos, eu falei cerca de 5 a 6 nomes. Nós lemos em Atos 4:12 que só existe salvação em um único nome. Observe que eu já falei aqui, irmãos, de 5 a 6 nomes. E vocês deu para perceber, vocês perceberam que a salvação, irmãos, Atos 4:12, não foi eu que pronunciei isso. Atos 4:12 é a condição de nós sermos salvos, é invocar um único nome. Se você invoca mais do que um nome, não tem salvação para você. Por que não tem salvação para você? Porque se você se invocar fora de Yahushua, Yahushua, irmãos, é o nome do nosso Salvador. Ele nasceu em Israel, que nós conhecemos hoje como Israel. Então, o nome a ser invocado é Yahushua. Não é Jesus Cristo, não é Yesu, não é Yeshua Hamashia, não é esses nomes fora do hebraico. O nome a ser invocado é Yahushua. Então, quando você entra na presença do Todo-Poderoso do Universo, usando o nome fora do hebraico, Yesu, Jesus, esses nomes fora do hebraico, tem significado pagão, irmãos, tem significado de blasfêmia. Vamos ver o significado do nome Yesu, ou mesmo Jesus, dentro do latim? O que significa? Qual o significado? O que encontramos, melhor dizendo, o que nós encontramos dentro do latim? Só que antes de nós fazermos essa leitura aqui, nós vamos fazer mais uma leitura. Nós vamos em Matitial 24:15. Matitial, que é conhecido também como Mateus, tá, irmãos? Matitial 24:15, que é conhecido também como Mateus. Matitial 24:15, que é conhecido também como Mateus. Olha que o livro de Matitial fala para nós. Quando, pois, isso aqui é Yahushua nos falando, irmão. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, aqui está escrito Daniel, irmãos, mas a pronúncia certa é Daniel. Eu já vou explicar para vocês daqui a pouco por que é Daniel. Do que diz o profeta Daniel, está no lugar sagrado, quem lê, entenda. O que nós devemos entender sobre o abominável da desolação? Mais uma vez, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar sagrado, quem lê, entenda. Então, irmãos, o que nós devemos entender a respeito do abominável da desolação? Da abominação, né, do sacrifício que a Ponta Pequena iria fazer, que nós conhecemos a Ponta Pequena como Roma Papal, Roma dos Pontífices, junto com o Império Romano. Eles mudaram o nome de Yahushua e trouxeram para a humanidade todos esses nomes paganizados que hoje a humanidade conhece. E conhece muito pouco a respeito do nome Yahushua. Então, nós devemos entender, dentro dessa estrutura que Yahushua nos avisa, que nós precisamos entender, quem lê, entenda, entender o quê? O significado do nome paganizado que o sistema, a besta, iria trazer para a população do planeta, para as pessoas deste mundo. Eles apagaram, irmãos. Hoje quase ninguém conhece Yahushua. A maioria conhece Jesus Cristo, até Yesu, diz, mas Yahushua, poucos conhecem Yahushua. E nós vamos agora, para nós entendermos, dentro do latim, olha aqui, tradução de porco para o latim. Então, porco, tradução de porco para o latim, ó, porcos
sus, presta atenção aqui, irmão, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tá passando para vocês aí, né? Aqui, ó. Sus. Isso aqui é porco, dentro do latim. Maialis. Maialis. Também, ó. Porcos, sus, maialis. São as principais traduções de porco para o latim. Então, assim como em Yalcha nós encontramos a palavra chá, cujo significado é salvação, em Jesus nós encontramos a palavra sus, cujo significado é porco. Então, o que nós precisamos entender da abominação de que falou o profeta Daniel, ou o profeta Daniel, que nós precisamos entender, irmãos, é o significado do que o nome que nós encontramos dentro do nome Jesus. Dentro do nome Jesus, nós encontramos sus, lá nas 3 letras finais. Sus, no latim, se você for procurar, igual eu li aqui, irmão, abri para vocês aqui, ó, sus no latim é porco. E nós precisamos entender essa estrutura, porque sus no latim é porco. Está entendendo, meus irmãos? Vocês estão entendendo? Dentro do contexto, dentro de uma conjuntura profética. Então, nós precisamos entender. Quem lê, entenda. Matitiel 24:15, o mistério de nós identificarmos o abominável da desolação é entender o significado de seu nome. É achar a abominação no nome do abominável. Porque, irmãos, a abominação, ela está no nome do abominável. Quem é o abominável da desolação que Roma papal, Roma dos pontífices, né? Que Papa quer dizer pai ou papai. Então, Babilônia ainda está saindo de mim. Eu já saí de Babilônia, eu não faço parte do sistema, mas Babilônia ainda está saindo de mim. Então, quando eu falar aqui Roma dos pontífices, eu estou querendo dizer Roma dos papas, porque eu não quero repetir aqui a palavra papa não. Porque meu pai, papai, nós só temos um, o Abba, o nosso Pai Celestial. Então, Roma dos pontífices é a Roma dos imperadores. Quem matou Yalcha? Quem matou Yalcha? Não foi Roma? Não foi o Império Romano? A igreja de Babilônia, a grande prostituta, ela é casada com o Império Romano. Por isso, quando alguém fala católico, apostólico, romano, e muitos falam com orgulho, irmãos, mas não sabem o que estão falando. Então, Roma dos pontífices, Roma imperial, trouxe para o mundo o porco. Trouxe o porco no nome latino Iesu, trouxe o porco no nome português Jesus, trouxe o porco no nome inglês Dize, trouxe o porco no nome aramaico Yeshua HaMashiach, trouxe o porco no nome árabe Isa e por aí vai. E nós, irmãos, aprendemos que só há salvação em um único nome. E esse nome, a origem dele é hebraica. Porque a salvação, irmãos, vem dos Yaldim. A salvação vem da língua hebraica. O nosso Salvador nasceu em Israel, que nós conhecemos hoje como Israel. O nome Jesus é uma invenção de Roma. É uma invenção do Império Romano junto com os pontífices da Igreja Católica. Então, se você invoca esse nome paganizado que a mulher trouxe para a humanidade, e eu não vou agora entrar e lá abrir a Bíblia, que senão vai sair do meu propósito. Eu não quero passar mais do que 30 minutos em cada vídeo aqui que eu postar. Eu quero postar em média, no máximo 30 minutos, quando muito estourar 35.
Eu quero fazer de tudo que não passe disso, para que o vídeo também não fique maçante. Então, o que acontece com a informação que eu estou trazendo para vocês agora é fundamental, irmãos. O que vocês vão fazer com essa informação é fundamental. Porque Roma trouxe o porco a toda a humanidade. Todos nós dormimos. A igreja, as 10 virgens, dormiram. Mas observe que são 10 virgens. 5 prudentes, 5 nascem. As prudentes estão despertando do sono. As prudentes já estão invocando o nome do Pai e do Filho na sua característica original. Nós, de Filadélfia, nós invocamos Yahweh em nome de Yahushua, o Mashiach. Porque nós estamos despertos. Nós fomos despertados do sono, do vinho de Babilônia, da embriaguez, do encanto de Babilônia. Nós, de Filadélfia, nós invocamos o nome do Pai, Yahweh, em nome do Filho, Yahushua, o Mashiach. Essa que é a grande realidade dos fatos, meus irmãos. Essa que é a grande realidade dos fatos. E nesse vídeo 2, estou aqui mostrando, né, a importância de nós conhecermos essas coisas. E isso é fundamental, irmãos. O livramento da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro está no contexto de nós invocarmos o nome do nosso Pai, o nome do nosso irmão mais velho, Yahushua, o Mashiach. E ele prometeu o livramento para a igreja de Filadélfia. Eu livrarei vocês da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, porque você guardou o meu nome. No Salmo 91, ele diz que vai colocar o povo especial dele em alto refúgio. Aí observe lá o motivo, porque você conheceu o meu nome. E conhecer o nome, irmãos, não é apenas saber que o nome é Yahweh, o Pai, Yahushua, o Filho, mas é também invocar. Conhecer o nome não é suficiente, mas tem que haver invocação. Porque a invocação nesse nome, Yahushua, invocar o Pai nesse nome, Yahushua, traz purificação, irmãos. Traz limpeza para o santuário que foi manchado pela Ponta Pequena, que foi manchado por Roma imperial e Roma dos pontífices. Antipa, a fiel testemunha, foi queimada dentro de um touro de bronze. Por quê? Porque ele não aceitou invocar outro nome que não fosse Yahushua. O sistema, já no tempo de Antipa, já estava introduzindo os nomes paganizados. Então Antipas não aceitou, por isso ele foi queimado dentro de um touro. Como que eu sei isso? Eu sou profeta, irmãos. E Yahushua revela para nós. Nós profetas, embora nós já não tenhamos mais acesso ao hebraico antigo, mas o Ruach Kadosh, irmãos, é ele que nos ensina. É ele que nos conduz à grande verdade de Yahweh. Nos faz participar dos sofrimentos de Yahushua. Porque Yahushua também passou muito sofrimento aqui, irmãos, muita oposição. E nós, Yaldim, que somos a Filadélfia, das 7 igrejas, 3 atuam até nesses últimos momentos da história desse mundo. São 3 igrejas das 7 que atuam. Tiatira representa a igreja católica. Laodiceia, a igreja evangélica. E Filadélfia, a igreja dos Yaldim. A igreja que pertence a Yahweh e pronuncia o seu nome em nome de seu Filho. Que Yahweh nos abençoe rica e abundantemente em nome de Yahushua, o Mashiach. Grande Pai, em nome de Yahushua, o Mashiach, quero entregar nas tuas mãos, Pai, esta obra, este trabalho. E quero te pedir, Pai, que esse trabalho chegue ao coração dos teus eleitos, ao coração da semente que foi separada por ti, Pai.
Te agradeço pela semente simbolizada pelo linho, que é Yalcha. Te agradeço pela semente simbolizada pela cevada, que é a igreja de Filadélfia, que invoca o teu nome. E te agradeço também, Pai, pela igreja simbolizada pelo trigo, que só vai invocar o teu nome debaixo de tribulação, porque o trigo não vai aprender isso agora. Essas coisas que nós estamos falando aqui, Pai, o trigo não aprende agora, só aprende debaixo de tribulação. Eu quero te pedir, Pai, que tu dê força a eles, que eles possam, Pai, lembrar desses estudos quando forem afligidos pela grande tribulação que há de vir sobre esse mundo. Que tu, Pai, guarde os inscritos desse canal e aqueles que hão de se inscrever. Em nome de Yalcha, o Mashiach, assim seja.